Detran assistindo o culto lá. Mas hoje Deus muda a tua vida. Com certeza sofrimento vai ter fim. Hoje que manda te dizer que as portas vão se abrir. É hoje que as portas se abrem. É hoje que os céus se derramam. É hoje que minha vida está fluir. É hoje que Deus se revela. É hoje que você vai tocar. É hoje que minha vida cada movimento em mim. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Pode tomar o seu assento. Denilson falando que que a gente é o patrimônio das esposas, né? Eu já aproveitei esse sonho de patrimônio que eu tenho. Aleluia. Glória a Jesus. Falar tem que ser otimista. Se não está acontecendo, irmão, vai profetizando. Amém. Dá certo uma hora dessa. Irmãos, hoje eu vou falar de algo muito fácil de se falar, muito tranquilo, sobre casamento. Amém? Amém. É fácil, né? É fácil para casar? Olha aí para essa irmã e essa besta que está do seu lado. Diz: é fácil. É fácil, né? Não é preciso. Deus, Jesus, Luciano, é fácil, né? Aleluia. A Erivânia chega e está dizendo ali: aleluia. Tu vê para aqui, ó. Mas, apesar de não ser fácil, irmãos, nós temos o maior aliado que alguém poderia ter em nosso favor. Quando nós decidimos trabalhar casamento, a gente está decidindo trabalhar junto com Deus. Quando nós decidimos: eu preciso transformar minha casa naquilo que Deus projetou ela para ser, nós temos o próprio Deus trabalhando a nosso favor. Amém? Bota o pano aí para mim da administração de hoje, por favor. Mano, quando tiver pronto aí, vocês irão ouvir, tá? Muitos de nós erramos e nós queremos basear nosso casamento em momentos. Nós achamos que estamos edificando nosso casamento na hora da festa do casamento, ou no dia do aniversário do casamento, ou quando daí restauração da família. Eu quero liberar essa palavra hoje sobre a sua vida e declarar que a sua casa vai ser restaurada. Seus filhos serão restaurados. Amém. Interessante que agora eu me perdi o que eu estava falando, porque a Denilson me mostrou banda, mas aleluia, porque eu vou me achar. Você fique tranquilo que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui e eu já me acho. Amém? Estou só quebrando o gelo, irmão, que hoje tem sido um dia de muita pressão. Estou sentindo uma pressão muito grande do céu nesse dia, que olha, vocês nem conto para vocês. Restauração da família é muito mais do que você voltar para o lugar que você imagina que é o lugar certo. Restauração da família é você voltar para o lugar que Deus diz que é o lugar certo. Porque muitas vezes nós achamos
que o marido não é aquilo que nós gostaríamos, mas antes de tentar agradar a esposa, ele precisa ter a aprovação de Deus. A Bíblia diz que o homem deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então é impossível um homem amar sua esposa se primeiramente ele ama a Deus. É impossível uma esposa ser submissa ao seu marido se antes disso ela não é submissa a Deus. Então nós precisamos levar nossa casa não para onde nós achamos que está bom. Nós precisamos fazer da nossa casa um lar bíblico, um lar baseado naquilo que as Escrituras falam. Eu não posso ser um homem que eu acho que é o bom, eu preciso ser o homem que a Bíblia diz que eu preciso ser. Amém. Eu não posso, quer dizer, as irmãs não podem ser aquilo que elas acham, que elas julgam que é o certo ou que é o bom. Elas precisam se colocar diante do espelho, colocar a Bíblia do lado e dizer: será que eu estou próximo disso aqui? Será que eu estou longe disso aqui? O que é que eu preciso mudar para estar de acordo com essa palavra? Porque se o marido é o marido bíblico, se a mulher é uma mulher conforme a Bíblia, irmãos, não tem capeta no mundo que derruba essa casa. E quando nós decidimos ser um homem bíblico, uma mulher bíblica, consequentemente nós vamos ser pais de filhos bíblicos. Amém. Nós vamos ter os nossos filhos como? Honrando pai e mãe. Porque o filho nada mais é do que o reflexo dos pais. Nós costumamos dizer que hoje a nossa maior guerra é a questão da educação dos filhos. A gente às vezes diz assim: ter filho é fácil, bancar financeiramente. O difícil hoje é o quê? Educar. Verdade. É você fazer, de repente, ele ter os mesmos pensamentos que os seus, as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. Isso que é o difícil. Só que a Bíblia também nos dá o ensino como é feito todas as coisas. A Bíblia diz o quê? Que a casa que não usa vara, a mãe é envergonhada. Verdade. E às vezes nós estamos dizendo assim: eu não quero ser um pai que educa o filho pela vara. Mas você está deixando de ser um pai e uma mãe bíblica, porque a Bíblia está dizendo que se não for a vara, a Bíblia diz que a criança já nasce com mal dentro dela, que vai sair é varinha. A varinha mágica. E nós queremos fazer da nossa família o ideal que não é o ideal que a Bíblia diz. Sabe, nós estamos trazendo as nossas vidas para um ideal que está em nós, mas não é o ideal que está em Deus. A Bíblia diz o quê? Se não for o Senhor que edifica a casa, ou seja, o fundamento tem que ser Ele, o fundamento tem que ser a palavra dEle, o fundamento tem que ser a instrução dEle. E se não for isso, em vão trabalham aqueles que edificam. Verdade. Aí ele diz: não adianta, bota ali por favor, filha, 127:1 Salmo, não adianta você vigiar a cidade. Qual é a nossa cidade, irmãos, hoje em dia? É a nossa casa, os nossos filhos. Não adianta você botar o GPS no bolso deles quando eles vão embora, quando eles vão sair. Não adianta você botar um programinha para guiar, para saber onde eles estão. Não adianta nada disso se a palavra de Deus não estiver edificando eles. E esse é o nosso problema. Engendrar dentro da nossa casa princípios e valores que a gente nunca deveria ter perdido. Irmãos, nós abrimos mão da nossa casa em troca de muitas coisas. Isso aqui não está na palavra, eu estou falando, alguém vai, né? Vai pegar, vai falar isso aí. Nós abrimos mão, irmão, do nosso lar por coisas que muitas
muitas vezes não são tão importantes como o bem-estar da nossa casa. No seminário que eu falei sobre finanças aqui, nós achamos muitas vezes um absurdo o missionário viajar, ficar 20 dias fora, trabalhando para Cristo, fazendo a obra, mas nós não achamos errado o cara viajar, ficar 25 dias fora por causa do dinheiro. Então, os valores dentro das nossas casas estão ficando invertidos. A prioridade já não é mais o que o Senhor falou que deveria ser. A prioridade são aquilo que nós determinamos que precisam ser. Coloque um marcador de tempo. Quanto tempo de qualidade? Eu não estou falando de você passar em casa, estou dizendo tempo de qualidade para os nossos filhos. Tempo de qualidade com os cônjuges. Irmãos, eu estou falando porque eu estou pregando para mim também. Aí, é assim, ninguém cai de um dia para o outro. Tudo na vida, quando vai acontecer, tu vai dando sinais. Você vê um sinal aqui, você vê um sinal ali, mas você prefere o quê? Tapar os olhos. Aí quando está tudo perdido, o que é que você faz? Quer resolver. Aí o leite já virou, derramou, está aquela bagunça, já era. O trabalho é muito maior para você voltar atrás. Então, irmãos, nós precisamos de uma restauração urgente dentro da nossa casa. Nós precisamos restaurar os valores, restaurar os princípios, restaurar os hábitos e os costumes dentro do nosso lar. Não se tem mais o costume de comer na hora do almoço em família. Come um aqui, outro lá, outro no celular, outro quando der. Não tem. E os nossos maiores problemas são resolvidos aonde? À mesa. Na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta. Você senta todo mundo lá, irmão. Às vezes a gente resolve o problema discutindo e a gente nem sente que discutiu, porque estava comendo. Aí a gente deixa para resolver outra hora, até qual? O BO é grande, porque é na corrida. A gente não tem tempo mais nem de resolver problema dentro de casa. Então nós precisamos, irmãos, voltar a esses princípios dentro do nosso lar. Vou voltar a falar. O nosso casamento, ele não é restaurado em pequenos momentos, ele é restaurado todos os dias. Todos os dias nós precisamos colocar uma pedrinha lá, edificando a nossa casa. Todos os dias nós precisamos fazer algo para que a outra pessoa diga assim: eu não fiz carne quando me casei. Caca. Eu não errei. Porque a gente tem os mais novos aí, né? Mas eu vou tentar ser o mais. A gente passa o dia inteiro, a semana inteira às vezes fazendo coisa errada. Aí quando chega de noite quer, né, correr para o abraço. E não é assim que funciona. Irmãos, nós precisamos entender algo. Que tudo aquilo, irmãos, que Deus faz, Ele cuida e Ele promove. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos cuidar das coisas do céu com estratégias da terra. Me responda, os filhos são herança de quem? Os filhos são herança de quem? Então quem tem que ajudar você a educar seus filhos é o Senhor, não é outra pessoa. Amém. Não é outra estratégia, não é o psicólogo endemoniado que você leva ele. É você e Deus. É você que precisa buscar em Deus o que fazer com a sua casa. E eu separei aqui rapidamente, eu não quero demorar. 3 coisas, 3 pontos que nós precisamos trazer, que nós precisamos usar para estar trazendo essa restauração
para dentro da nossa casa. Volto a chamar atenção: a nossa casa precisa ser uma casa bíblica. Amém. Irmãos, o que a Bíblia condena, o que a Bíblia não permite, o que a Bíblia diz que é errado, não pode haver negociação. Amém. O que a Bíblia diz que não deve ser feito na sua casa não pode ser negociado, não pode entrar lá. Amém. E às vezes a gente vai abrindo a brecha, mas é porque é a idade, mas é nessa idade que você precisa cortar. É nessa idade que nós precisamos apertar. Irmãos, eu tive uns dias que eu estava meio tapado com a Ayla a respeito de algumas coisas. E eu estava justamente o que eu estava falando aqui, vendo, mas não queria entender o que estava acontecendo. E se eu demoro mais um pouquinho para me ligar, eu estava correndo risco de perder minha filha. Meu Deus, misericórdia. E nós não estamos nos ligando. Muitas coisas que nós construímos, elas são por nós, construídas por nós, elas são vulneráveis, instáveis. Mas o que é edificado por Deus jamais será abalado. Por isso que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem firmes para sempre. Se você quer que a sua família não seja abalada, que a sua família permaneça firme para sempre, você tem que colocar ela num lugar só, sob os cuidados de Deus. Amém. A Bíblia diz que um homem sábio foi lá e edificou a sua casa sobre a rocha. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz: vem o vento, vem a tempestade, vem as águas, vem tudo, mas ela permanece de pé. A sua casa, ela tem um fundamento: Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se a sua casa não está fundamentada nisso, por favor, arranque ela daí e coloque ela sobre a rocha, porque ela está correndo um sério perigo. Eu tenho uma novidade para você: a sua casa vai passar por ventos. Não sei se você já sabe ou não, se você já passou, mas corre uma grande probabilidade de você ter um problema um dia. As dificuldades batem a porta quando? Quando você menos espera. Sabe quando é que a crise chega? Quando a gente não está esperando. Verdade. Porque se a gente estivesse esperando, ia ser crise, a gente ia ter a resposta. Então, vamos aqui refletir rapidamente. Eu estava ali pensando, irmão, a nossa igreja foi assim, ó, teve um momento lá. A Melanie disse assim: pastor, o senhor é um conferencista, o senhor tem que andar de inglês. Eu até tentei ficar com inglês, irmão, mas não tem como. Eu já começou a sentir que ele estava repuxando, já que ele ali já ficou por ali. A cadeira está usando ele mais do que eu. Primeira coisa que nós precisamos ter para restaurar o nosso lar, irmãos e irmãs, é uma coisa imprescindível: sabedoria. Sabedoria. Bota a mão na sua cabeça assim e diga: sabedoria. Sabedoria. Inunde a minha mente. Inunde a minha mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, Provérbios 24:3: com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Oh, glória. A Bíblia diz: o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Quem que edifica a casa? É a mulher? Sábia. Vocês estão voando. A mulher sábia edifica A casa. não é a bonita, não é a que cozinha bem, embora ajude bastante, não é a que é rica, não, é a mulher sábia. Porque a Bíblia diz que a tola ela própria destrói Meu Deus. com as suas próprias mãos.
Se você quer restaurar a sua casa, você precisa correr atrás de uma coisa que só o céu pode te dar: sabedoria. Aleluia. Ciência você aprende, ser coach você aprende, muita coisa você aprende nos livros, mas tem uma coisa, irmãos, que só Deus dá: sabedoria. Aleluia. É de graça. Mas tem algo que é imprescindível. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe por que você às vezes não é sábio? Porque em horas você perdeu o temor. Sabe por quê? Agora senti o negócio que eu estou passando aqui, irmão. Senti gente se abaixando assim na cadeira. Sabe por que muitas vezes você não é sábio na hora de falar? Porque você esqueceu que Deus está ouvindo. Sabe por que você não age como uma mulher sábia com seu marido? Porque você esqueceu que antes de ser grosseiro com ele, antes de ofender ele, antes de não ser submisso a ele, você não está fazendo isso com Deus. E é por isso que nós perdemos a sabedoria, porque nós estamos perdendo o temor. Nós precisamos entender, a Bíblia diz o que? Um cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Você precisa entender que toda vida que você vai conversar com a sua esposa, o Senhor está no meio de vocês dois. Amém. E antes das ofensas que você fala chegar no seu marido, ela passa por Jeová. Antes de você ser grosseiro com a sua esposa, você está dizendo: ó Deus, sou testemunha disso aqui. E você está mandando um sinal para o mundo espiritual. A minha sabedoria está longe, porque o temor também está. Onde tem temor, há sabedoria. A casa que teme ao Senhor é inundada de sabedoria. Amém. Sabe por que os nossos filhos muitas vezes fazem coisas que a gente nem imagina? Porque a gente não ensina eles a temer a Deus. Os nossos filhos muitas vezes acham que Deus é um velhinho sentado com um cacetete na mão, esperando eles para descer o sarrafo quando eles pecam. Não é. Só que nós deveríamos ensinar eles que toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Irmão, eu não estou muito animado para você dar glória a Deus, porque eu sabia que a mensagem não dá para isso, mas eu vou despejar aqui tudo que Deus mandou falar. Amém. Dizem que o culto bom não é aquele que você sai alegre como pregador, é aquele que você sai triste com você mesmo. Amém. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, comece a pedir. A Bíblia diz que o Senhor da sabedoria é aquele que pede. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós buscamos tudo, Joás. Nós buscamos inteligência, é muito bom. Nós buscamos o conhecimento daquilo que está ao nosso redor, é top, é muito bom. Nós buscamos dinheiro, meu Deus, é ótimo. Nós buscamos tudo nesse mundo. Só que o homem mais sábio da terra, quando Deus apareceu para ele, disse: pede-me o que tu queres. Ele disse: eu quero sabedoria. Aí sabe o que a Bíblia diz? Porque você me pediu sabedoria, eu vou te acrescentar todas as outras coisas. Aleluia. Porque o homem sábio, irmãos, ele tem acesso a tudo. Amém. Você já notou que quando você está conversando com aqueles velhinhos, que você não dá nada por ele, cara, eles soltam cada pérola, e você fica olhando assim: de onde foi que saiu? Você pode ter certeza, ali pode ter um cara que não é letrado, pode ter um cara que ele não é um teólogo, pode ter um cara que ele não é PhD, que ele não é coach, mas ele é um cara que teme ao Senhor. Amém. E são essas pessoas, irmãos, que nós precisamos ouvir. Amém. O Bruno, a Denilson estava falando algo para mim, aqui no altar, que é a respeito daquilo que nós falamos. Nós precisamos guardar a nossa intimidade. Sabe por que Deus não nos revela os processos das nossas vidas? Porque nós vamos encontrando com o diabo.
Diabo, pastor, eu não vejo ele não. O diabo é aquela pessoa que você acha que é sua amiga. A pessoa que você acha que está com você. Aí você despeja os seus passos, despeja aquilo que o senhor está fazendo, e o diabo está ouvindo. Quando aquela mulher foi pegar as panelas para multiplicar o azeite, o profeta disse: só vai, fecha a tua porta. Porque tem milagre que o Senhor só vai fazer com a nossa porta fechada. É só entre a família. Amém. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você só vai poder falar quando estiver pronto. Aleluia. Porque quando o diabo não sabe, ele não bota as mãos. Aleluia. Quando Deus quis fazer de Abraão o seu amigo, o que é que ele fez? Ei, sai da tua terra, sai do meio desse povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus quis fazer de José o governador, Marinês, sabe o que ele disse? José, eu preciso te arrancar do meio dos teus irmãos, senão aí tu não vai ser. Entenda, tem momentos na sua vida que Deus vai arrancar pessoas, porque elas não estão prontas para viver aquilo que Deus tem para você. Amém. Não entre em crise. Deus sabe o que faz. Eu já falei aqui uma vez, Deus escuta conversa que você não escuta. Deus ouve coisas que você não ouve. E se Ele está tirando alguém da sua vida, tem motivo. Amém. Você precisa ser sábio, sábio para falar, sábio para agir. Irmãos, chegou o tempo da igreja dela ser espiritual, não emocional. E emoção ou espiritual não é quando você chora, é quando você muda. Verdade. Ser espiritual não é quando você se joga, quando você pula. Isso é emoção muitas vezes, não é espiritual. Porque, irmãos, é bom cair no chão, quando eu não caio, eu pulo, né? Mas toda vida que nós nos levantamos daquilo, nós precisamos nos levantar para fazer algo diferente. Não adianta a gente cair todo culto na unção e se levantar pegando do mesmo jeito. Não adianta a gente cair na unção todo culto. Não adianta a gente se alegrar se quando a gente passa por aquela porta nada mudou. Não adianta. Seja uma pessoa sábia. Amém. Estava escutando o pastor, ele disse assim, contou para nós, eu estava no seminário, toda vida que a esposa chamava ele para conversar, chamava no quarto. Ele se deitava na cama, escorava o travesseiro, e ela começava a falar, 5 minutos ele estava dormindo. E ela aprendeu, eu vou chamar ele para conversar agora na sala. Ele não vai dormir na sala. E ele entendeu algo, ela nunca falava para conversar. Aí ele disse, já sei o que eu vou fazer. Ele dizia, vamos dar uma volta. Onde? Não, nós vamos ali. Quando ela entrava no carro, fechava a porta, ele saía, agora nós vamos conversar. Era o jeito que ele achou de conversar com a esposa. Era estar de carro. Então você precisa ter sabedoria para conhecer quem está do seu lado. Amém. Irmão, tem irmão que eu vou contar. Ele sabe que a varoa fica brava com algumas coisas. E o abençoado vai lá e faz. Você já ouviu a expressão cutucar onça com vara curta? É quando você faz isso com ela. Precisamos de sabedoria. Muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais do que o outro, mas esta não é sabedoria que desce do alto, antes é terrena e muitas vezes demoníaca. A sabedoria do alto é pura, pacífica, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria do alto. Tratável. Você precisa entender algo para você. Você precisa ser uma pessoa tratável. Você precisa aprender a ouvir. Você está errado. Você precisa aprender e entender: eu não sou o dono da razão. Eu nem sempre vou estar certo.
Você precisa entender isso. Precisamos pedir sabedoria para restaurar a nossa família. Filha, bota ali Tiago 15. Tiago 15. Depois, havendo, sabe que é isso mesmo? Dá a luz do pecado, o pecado sendo consumado gera morte. Não, deixa eu ver se perdão, 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Passa. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Pode passar. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Aí essa que pega, sem hipocrisia. Sabedoria. O nosso problema, irmãos, sabe qual é? A gente quer agir com a nossa sabedoria e não com a sabedoria do alto. Quer ver uma sabedoria? A Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do Aí você acorda, você vê que a irmã não está naquele dia. Qual é a sabedoria? Não vou passar longe. Vou me escondendo. Até as coisas normalizadas, não, a gente vai querer, sabe o quê? O que é que aconteceu? Aí, irmão, já não está bom o negócio. Aí a gente faz cada coisa com as irmãs, que é a mesma coisa de dizer assim, ó, Satanás, eu te invoco. É quase isso. Sabedoria. Segunda coisa que a gente precisa ter para restaurar a nossa família: trabalho. Diga comigo, trabalho. Dá trabalho ter uma família. Verdade. Dá trabalho ter um lar. Casa, de repente não. Mas um lar dá trabalho. Provérbios 24, 27 diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Construir uma casa é algo que dá muito trabalho. Uma reforma chega a ser ainda mais trabalhosa por causa de mudança, necessidade de tudo que está em ordem novamente. Durante o tempo da restauração parece que a bagunça nunca vai acabar, mas depois fica tudo novinho e organizado. Quem aqui já fez mudança? É bom fazer mudança, né? É melhor comprar uma casa ou fazer reforma? Porque toda reforma dá muito trabalho. Toda mudança gera desconforto. Toda mudança gera dificuldades. Porque você vai mudar, você vai lá botar pia na cozinha, mas abençoar a torneirinha lá é diferente. Um monte de trabalho. O lugar do cano lá que sai da pia é diferente lá da casa antiga. Mais trabalho. Aí você chega em casa, a casa é boa, está nova, linda, mas aquela montoeira de coisa espalhada por toda a casa, que você pensa que nunca vai acabar. E depois de muito trabalho, você vê, está tudo no lugar. Até que você senta, respira, está pronto. Só que detalhe, você que tem criança sabe, no outro dia está toda bagunçada. Ou seja, para você ter um lar, você precisa de trabalho. Cada um tem um papel na família e todos precisam fazer a sua parte para manter a casa. Se apenas um lutar sozinho, nunca vai conseguir vencer. Então, quando falamos de trabalho, também falamos de união. Amém. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Imagina o marido puxando para um lado e a mulher puxando para o outro.
vai. Casamento sem comunhão, sem comunicação, não anda. Quando Neemias foi reedificar os muros de Jerusalém, tomou como base para o trabalho as famílias. Neemias teve uma ideia genial. Ele disse: eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Agora eu vou fazer o seguinte: cada família vai construir um pedaço da frente da sua casa. Aí eu pergunto para você: como está o muro da sua casa? Estão derrubados, queimados no fogo, está cheio de brecha ou ele está firme? Precisamos todos os dias dar uma olhada, uma cuidada de como estão os nossos muros. O muro da oração, o muro do jejum, o muro da palavra, o muro da adoração, o muro da comunhão. Trabalho também significa atitudes. Diga comigo: atitudes. Atitudes. Precisamos falar, mas nós precisamos agir. Amém. Porque no papel e no discurso tudo é lindo. Agora nós precisamos ir para a prática. No papel e na teoria, até financiamento da Caixa ainda. Mas na hora de pagar depois. Então nós precisamos, irmãos, ter atitudes na nossa casa. E eu pergunto para você: quais as atitudes que você está tendo para edificar a sua casa? Ou ao contrário, quais as suas atitudes que estão derrubando ela? O silêncio da morte. É preciso fazer algo real e prático para mudar a situação da nossa família. Quando Jacó ficou cansado de lutar e esperando as promessas do seu sogro, então ele perguntou: quando eu hei de trabalhar por minha casa? Devemos nos perguntar se estamos trabalhando em unidade pela restauração da família, ou apenas esperamos pelo outro e ficamos prometendo sem cumprir. Quantos de nós já disse assim: eu vou mudar, fora eu? Quantos de nós já dissemos: eu vou melhorar? Eu acho, coitada da Janete, eu já ouvi mais isso. Às vezes eu digo para ela algumas coisas, ela olha para mim, eu estou vendo no olho dela, eu já ouvi tanto isso. Irmão. Mas nós precisamos sair dessa vida de comodismo e ir para a prática. Precisamos agir, precisamos fazer, precisamos trabalhar pela restauração do nosso lar. Amém. Terceiro e último ponto: o que não pode faltar para a restauração da nossa casa é uma palavra muito pequena, mas faz a nossa casa se tornar gigante. É a palavra fé. Fé. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 16, verso 31: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Crê, fé. Se você tiver sabedoria, se você trabalhar, mas você não tiver fé, a sua casa vai para baixo. Sabe por quê? A fé é que nos faz dar uma nova oportunidade. Uma vez eu estava conversando com alguém e a pessoa disse: mas eu não acredito que ela vai mudar mais. Mas tu não mudou? Mudou. Então por que tu acredita que ela não pode mudar? O teu Jesus é diferente do dela? Então tu crê que Jesus te transformou, mas não pode transformar outra pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A sua casa não vai agradar a Deus se lá não foi encontrado fé. Você precisa ter fé que os seus filhos vão ser aquilo que Deus prometeu que eles seriam. Amém. Você precisa crer que o seu marido vai ser um sacerdote da sua casa, que a sua esposa vai ser uma mulher virtuosa.
por Deus, quando tudo falta e não se vê alternativas naturais, através da fé nós podemos visualizar e crer no impossível. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes eu e a Juliette poderíamos ter desistido? Quantas vezes nós tivemos motivos para dizer, não dá mais. Não era de Deus. Mas uma coisa nós tínhamos. E a gente nunca perdeu fé. Amém. Quando um está capengando, o outro vai. Puxa. Fé. Quando uma casa precisa ser construída ou reformada, primeiro imaginamos como é a edificação antes dela ficar pronta. Da mesma forma é a edificação da família. Como você tem contemplado a sua família daqui a 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Como vai estar a tua casa daqui a 10 anos? Onde vão estar os teus filhos daqui a 5 anos? Se você não imaginou isso ainda, eu estou sugerindo para você, pense nisso. Porque a fé é baseada naquelas coisas que ainda nós não vemos, mas nós cremos. Amém. Tudo começa com fé. Através da fé podemos ver o que sonhamos e buscar é a realização de Deus. A fé fortalece a família. Atitudes como pregação da palavra no lar, a oração doméstica, ouvir louvores na casa são formas de fortalecer a fé na sua família. Amém. Não adianta você querer uma família estruturada se você passa o dia ouvindo coisa que não deve em casa. Não adianta você querer que a sua família seja baseada nas escrituras se você não abre a sua Bíblia dentro de casa. Não adianta você crer que a oração pode mudar a história da sua família se você não ora dentro de casa. Precisamos levar, arrastar, puxar o céu para dentro do nosso lar. Amém. A nossa casa precisa ser o endereço do milagre diário. Amém. Não, você deve estar doido. Eu vou falar de novo, tá? Vou dar outra chance para você dar um amém de crente. A sua casa precisa ser um lugar de milagres diários. Todo dia na sua casa precisa ter um testemunho. Glória a Deus. Todo dia na sua casa precisa acontecer algo e você dizer, uau, Jesus fez. Amém. Só que sabe, às vezes Jesus está lá fora e você não abre a porta para ele. A Bíblia diz o quê? Eis que estou à porta aí. Se alguém abrir, eu vou entrar. Você abre. Sabe qual é o seu problema? Você não está deixando Jesus entrar para cear com você. Escute pelos olhos da fé. Escute pelos olhos não, né, gente? Escute pelos ouvidos da fé. Jesus bater na sua porta hoje. Amém. Abra a porta. Faça um ato na sua casa. Seja meu doido, irmão. Entra na porta e diz, Jesus, entra primeiro que eu hoje. Chega na sua casa, quando você apertar o botãozinho, você desce do seu carro e diga assim, Senhor, por favor, entra primeiro do que eu nessa casa hoje. Amém. Entra, senta na mesa, entra no meu quarto. Amém. Por favor, dá um jeito aqui. Eu preciso, eu e minha casa precisamos do teu agir. Eu e minha casa precisamos do teu respaldo. Eu e minha casa precisamos do teu milagre, da tua unção. Amém. Só que deixa eu preparar você para algo. Jesus é demais, gente. Sabe qual é a primeira porta que ele vai abrir? Sabe aquele quartinho da sua bagunça? Que quando chega a visita você joga tudo lá para dentro. Aí você fecha a porta assim, plá, se joga.
E segura assim para não voltar as coisas tudo por cima de você. A primeira coisa que Jesus vai abrir na sua casa é essa portinha. Ele vai fazer assim, ó. E toda aquela bagunça vai cair no pé dele. Aí você vai olhar com aquela cara de baixo. E ele vai dizer, eu já sabia. Mas hoje eu começo a organizar a bagunça na sua casa. Porque Jesus só age onde ele é convidado para agir. Amém. Jesus só mete a mão onde você tira a sua. Amém. Sabe qual é nossa dificuldade? A Bíblia diz o que? Lançai sobre ele. Aí, segura aí, tá? Vou jogar. Lançar isso aqui, ó. Toma, Jesus. Sabe? Só que é o nosso problema. A gente lança. Aí começa a olhar no relógio. Jesus não resolveu ainda. Jesus não transformou esse trato ainda. Jesus não pegou esse menino ainda. Aí a gente se desespera. Aí corre e diz assim, ó, dá licença aqui, Jesus, que eu vou resolver do meu jeito. Ai, meu Deus. Ei, se você entregou na mão dele, deixa lá. Amém. Eu garanto para você uma coisa: nas mãos de Cristo é o melhor lugar para estar os seus problemas. Amém. Como dizia nosso amigo e irmão Adeus, quem resolve os seus problemas? Quem resolve os seus problemas? Deixa lá com ele, que ele resolve, irmãos. Para desse negócio de coloca problema, tira problema, coloca. Jesus não vai entrar numa briga de guarda com você puxando o seu problema, não. Ele está dizendo assim para você: se tu quiser que eu resolvo, mas deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Agora você precisa entregar para ele quando tudo deixares no altar. Eu ia cantar o resto do louvor, mas agora eu esqueci. Mas, quando tudo deixares no altar. É isso aí mesmo, né? Quando tudo perante o Senhor estiver. É aí que ele vai agir, sabe? Você precisa confiar. Você precisa crer que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo amanhã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cada promessa que ele liberou na sua direção, ele não foi esquecida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz: passa o céu, passa a terra, mas nenhuma das minhas palavras não me passar. Ele disse: Josué, vai atrás dos teus inimigos que eu vou entregar hoje. Aí eu imagino Josué no cavalo e dizendo: Senhor, vou deixar para amanhã, porque já está escurecendo. E os cavalos não têm visão noturna. E Deus dizendo: Josué, eu disse que eu vou te entregar quando? Hoje. Então vai atrás, mas Senhor, está escurecendo. Josué, peraí que eu vou fazer o sol retroceder um pouco. Deus foi capaz de fazer o sol voltar por causa de uma palavra. Você acha que ele perdeu o poder para cumprir aquilo que ele prometeu na direção da tua casa? Não deixe a sua casa desmoronar. Cuida do seu maior patrimônio, que é a sua família. Tenha cuidado para não deixar as coisas irem envelhecendo e acabando com o tempo. Depois fica muito mais difícil de recomeçar. Casamento, irmãos, é igual carro. Ele dá um probleminha hoje, você diz: depois eu ajeito. Depois eu ajeito. Aí já dá outro. Depois eu ajeito. Quando você vai entregar o carro na oficina, o mecânico diz assim: agora só pode jogar fora. Mas quando nós estamos dando manutenção e dá um probleminha, a gente já leva, resolve, o seu carro está sempre novo. Mas a gente deixa acumular. Aí com um pouco dá uma panela de pressão. Eu digo, irmão, porque eu estou assim. Estou falando. Tá.
Às vezes eu vou deixando, a Janete quer falar e eu vou deixando. Quando vê, irmão, pega uma panela de pressão. E nós somos assim. Quanto tempo diário você tem de conversa com seu marido? Você já disse que ele faz coisas que você não gosta também? Você já chegou e disse assim, por que eu faço que tu não gosta? Mas aí também não adianta ele dizer e tu mudar. Não adianta ela dizer e tu continuar a mesma. Meus irmãos, não, eu já disse irmã, não sei Portugal, mas em Portugal não é irmã. Irmãos, precisamos lutar com sabedoria, com trabalho e com muita fé. Entenda que nenhuma situação é difícil para Deus. Nada é impossível. Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. Alguém que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Você está dentro do maior projeto da humanidade. Amém. Da família. A igreja, quando Jesus chegou, as famílias já estavam. Quando a igreja chegou, a família já estava. E eu sempre digo, em famílias fortes, igrejas fortes. Se coloque de pé. E o Senhor Jesus vai trazer o culto da palavra hoje. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar na minha casa, vem ficar comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Eu queria pedir para as famílias ficarem reunidas agora. Fica perto aí do seu esposo, da sua. Vem com ele. Deixa aí que eu vou ficar parado aqui perto do sapato. Vem, Natália, segura um prato desse aqui. Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Sim, amado. Ele chegar, vou convidá-lo pra entrar em minha casa. Ouça bem esse som. Quando você ouvir o som dessa porta, você vai repetir comigo. Pode entrar. Essa casa é tua. Você pode ter isso com fé? Amém? Então eu vou fazer o barulho aqui no monoplástico. Estou desesperado. Vamos ensaiar. Ensaio foi bom. Vamos aí, tudo. Ficar comigo.
dele. Então fica aí no seu lugar. Mas, por favor, em nome de Jesus, não fica voando, não. Feche os seus olhos. Entenda que você está no meio de uma guerra. Que de repente você está de pé, mas seus filhos podem cair. Meu Deus. Você está de pé, mas a sua esposa pode cair, o teu marido pode cair. De repente, a vida de alguém está nas suas mãos, na posição tua. Faz a minha família Feche os teus olhos. a tua, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pelo poder do teu Filho amado, Senhor. Pelo agir do teu Espírito Santo aqui. Senhor, o Senhor conhece o problema, as situações de cada família aqui. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, entra nessa noite na casa de cada um que está aqui, Senhor. Faz um rebuliço lá nessa noite. Mostra todas as bagunças, Senhor. Mostra o partido da bagunça para eles. Mostra, enche esse homem, enche essa mulher de sabedoria, enche esse
Continuar fazendo 2 minutos a pensar. Quando o Marco Gino falou sobre hoje inicia o novo ano do calendário judaico, mas eu estou falando isso e ele fala, mas você não é obrigado a ter nada disso não, é algo particular de cada um. Eu creio que a nossa teologia, o nosso cristianismo, ela tem uma raiz judaica. Alguns preferem achar que ela é romana ou grega. Eu não gosto. Eu gosto do judeu, eu gosto do grego. Então, hoje inicia-se um novo tempo em Israel. O ano 5.853. É o ano que está começando. Começou hoje às 18 horas em Israel. E eles são muito místicos com os números. Cada número tem a sua simbologia, o seu significado. E esse ano em Israel eles estão vivendo a década da boca, onde eles creem que tudo aquilo que nos profetizamos é um decreto diante do Senhor. E o 3 fala de deserto, mas não no sentido de provações, mas no sentido de estarmos mais íntimos de Deus, onde os céus estarão abertos e o mundo espiritual mais sensíveis para essa intimidade. Então, eu creio que Deus trouxe essa palavra junto com esse dia tão especial. Eu creio que está iniciando um tempo de restauração nas nossas casas. Amém. Amém. Essa semana foi muito difícil para mim. Eu tive muito mal. Segunda-feira passada eu fiquei mal. Confesso para você que eu nunca tive ficado tão mal na vida. Nunca tive. E na quinta-feira foi uma mulher de Deus na casa e desvendou. Deus mostrou para ela o que estava acontecendo. E irmão, você vê como é um espiritual. Na quinta-feira. E eu fiquei ruim até sexta-feira à tarde. Fiquei maleixo ainda. Deixei a janela no salão, deitei. Ali a rabaça estava dormindo. Na sala eu deitei no quarto, tranquei a porta, fechei a janela. E fiquei, irmãos, eu não tinha força. Eu não conseguia nem olhar para o lado direito para onde. Fiz exames, estou esperando o resultado de sangue, mas sai terça-feira. A ultrassom dos órgãos aqui, deu tudo certo, tudo zerado. Glória a Deus. E eu estava lá, irmão, deitando, descansado, estava com muita de cabeça. De repente a ponta do lambejo. Pá! Para cá. Só que eu estava tão ruim que eu não tive coragem de levantar para ver o que era. Eu só mexia a cabeça. E eu vi aquela sombra se aproximando. Sombra mesmo. E eu comecei a observar sem conseguir falar, sem conseguir se mover, eu consegui observar. E eu vi nitidamente, Marinês, que era como se fosse a imagem da Senhora dos Navegantes. Eu vi aquela imagem, aquele principado lá. E ela falou bem assim para mim: a guerra está só começando. E na minha mente veio para você. Está começando, eu estava daquele jeito. E ficou ali, saiu, irmãos, quando a gente saiu do meu quarto. Deus estava vendo, eu me levantei. Tomei o banho. E acabou. Glória a Eu Deus. fiquei bom. Amém. Eu fiquei zerado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu entendi que ali foi algo, uma experiência que Deus nos permite passar, para a gente entender o que a gente está pisando. E me leva a entender algo, que nós estamos no caminho certo.
Amém. Porque ninguém caça a confusão do capeta se ele estiver fazendo, né, algo que ele não gosta. Verdade. Então, irmãos, eu queria pedir umas coisas para vocês. Eu estava até brincando hoje, eu fui com uma coisa assim, agora a gente tem que lidar com escapeiro internacional. Lá de Portugal também. Eu queria pedir para vocês estar em constante oração. Amém. Pela nossa vida. De repente você não entende o que o céu está fazendo. De repente você não vai entender o que eu vou falar, mas o mundo espiritual vai. Ninguém vai parar o que Deus começou a fazer. Amém. Ninguém vai parar o que Deus começou. Da mesma maneira que a mulher que esteve lá em casa, a irmã que esteve lá em casa, foi muito usada por Deus. Ela disse: pastor, Deus tem algo grande com o ministério do Senhor e essa cidade. E não é um processo que vão ser dolorido, mas é necessário. Amém. Porque se a gente quer crescer, a gente precisa passar. Amém? Amém. Então esteja em oração, por favor, em nome de Jesus, todos os dias. Ore pelo Detran. Amém. Firme esse compromisso. De repente ele foi com a coragem que nenhum de nós não teria. Verdade. Entendeu? Na chegada já perderam a mala dele. Achou, graças a Deus, já recebeu a mala. Não me deixe esquecer. Eu preciso fazer 2 bandeiras da igreja. Uma para mandar para ele e uma para ficar com a gente. Não me deixe esquecer. Irmãos, ele disse que já andou a cidade quase toda até o fado. E não achou igreja. Não achou igreja? Não. E os cultos lá é de manhã. E ele disse assim: pastor, me manda a bandeira que o negócio aqui vai ser trabalhoso, mas eu... Então, a dificuldade a gente não entende por quê. Lá é diferente daqui, né, irmão? Aqui tem uma igreja na esquina. Às vezes na esquina tem 2, um lado, outra assim. Lá não. Então, olhe pelo Detran, para Deus estar dando força, sabedoria, discernimento, provisão. Amém. No dia que nós vamos ofertar, traga uma oferta diferenciada. Traga uma oferta diferenciada, irmãos. Ele já está tirando fluminense. Quarta-feira ele já vai entrar, já vai poder começar o processo de procurar emprego. Mas nós temos uma responsabilidade. Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, ajude, nos ajude. Se coloque de pé, acho que é isso. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir Sexta das mulheres. sua voz agora. Irmão, só mais um recado. É próxima semana a eleição, né? É isso. Irmãos, Os céus desceram. nós temos uma semana para que o futuro dessa nação seja decidido. Eu creio, eu gosto de crer, eu sou mais otimista, eu gosto de crer que já foi decidido. Eu gosto de crer que já está tudo certo. Dia 2, né? Dia 2, né? Dia 2 nós vamos estar aqui já glorificando a Deus Amém. pelos resultados. Amém. Mas não baixa a guarda. Não baixa a guarda. Não é o tempo nem momento de brincar com aquilo que é muito sério. Vote consciente. Não faça bobagem. Depois de votar errado, não reclame. Não, professor, está difícil esse semestre. Dá vontade de estar com o microfone na cara. Quarta-feira, nosso culto de ensino. Sexta-feira, as amadas irmãs vão estar partindo para o retiro. Queria pedir às irmãs que vão para o retiro
para vocês fazerem um ponto de encontro lá em casa. Eu quero orar e abençoar vocês antes de sair. Amém? Então eu não sei como é que vocês estão se organizando. Todas as irmãs que vão para esse retiro, marquem de se encontrar lá em casa. Amém? E o outro, as irmãs já tem outro retiro. Essas irmãs são as irmãs. A Lena está dizendo que se os capetas não ir agora, não vão mais. Então, espero vocês lá em casa na sexta-feira. É isso. Vamos orar então? É isso, né? Vai ter curso de mulheres mesmo assim. Domingo que vem, irmãos, nós vamos celebrar a vitória do Messias, né? É Santa Ceia. É Santa Ceia domingo que vem. Amém. Tem como não, irmão. Aleluia. Vou encerrar aqui. Sei que são gente, não. Então, domingo que vem a gente vai estar aqui em nome de Jesus comemorando algo e celebrando que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Nós vamos decidir deixar uma pessoa acompanhando as coisas para ninguém ficar no celular o tempo todo, vendo os votos. Como eu sei que o mais agoniado para isso é o Júnior, o Júnior vai ficar perto do Benção e trazer as boas novas do Messias. Então, irmãos, venha em nome de Jesus celebrar conosco o próximo domingo Santa Ceia do Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Nos enche de sabedoria, nos enche de força e de fé. Traz um tempo de restauração sobre as nossas casas. Pai, abençoa a vida do Betânia. Hoje, Senhor, nós temos o compromisso de orar pelo Brasil, mas também nós temos o compromisso de orar por outra nação. Abençoa, Senhor, a nação de Portugal. Abençoa o Betânia naquele lugar. Pai, abençoa as nossas casas. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado para fazer. Senhor, nos ajuda, nos dá força, sabedoria e entendimento. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai. Ô, gente, vocês estão cansados. Eu queria te chamar. Não está aqui, só está a Ademir, viu, Ademir? Vem. A Lena vem também aqui, vem. Ademir aqui, Ademir. Que o povo vem para casa. O Carlos não está aí. Vem, Ademir, representar o Carlos. É parecido com ele. O João não. Vem aqui, Natália, representar o Jadaci, vem. Vem cá, vem. Vem cá, varão. A Bíblia diz que Jesus não perde a viagem, o coração dos pais se converte e os filhos convertem os pais. Então está aqui, esses meninos. Eu vi o menino que fizeram isso hoje. Tem mais alguém de aniversário com esses dias? Essa semana que passou. Queria agradecer a presença da Maridez. Deus abençoe, tá? Estamos sempre de portas abertas. Deus te abençoe. Estamos juntos, tá? Você faz parte da nossa cozinha. Né? Te amamos. Aleluia. Até ninguém mais quer isso para nós, né? Não vem com a Silvana já na casa, todo pastor. Antes de sair, deixa suas mãos na direção deles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar a vida do Vitor, do Ademir, da Marilene, do Carlos e do Jadaci, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eles querem passar por aniversários. Que o Senhor esteja abençoando eles, Senhor. Pai, que a oração que eu faço sempre que no próximo ano eles estejam, Senhor, milagres para testemunhar. Que seja um ano de vitórias, de conquistas, um ano de intimidade contigo, Senhor. Pai, abençoa a família deles, abençoa a casa deles, meu Pai. Abençoe